Nesse momento, vivemos justamente essa situação, onde os sistemas competentes acabam falhando e outros sistemas acabam tendo que agir mais para sobrepor, para compensar a falta desses sistemas que estão agindo de forma ou ineficiente ou muito lentamente, e acaba tendo, nesse caso, o judiciário que agir de forma a compensar esse atraso, essa ineficiência de outros setores da, toda a máquina de prestação de serviços de saúde. Então, se a gente analisa, isso é só um dos desafios jurídicos da saúde no Brasil. Então, vamos analisar quais são esses desafios. Além de tudo do que a gente vê, quais são os desafios que a gente pode identificar que são os mais comuns hoje que um profissional da área de direito tem que enfrentar na área de saúde. Então, a gente tem alguns desafios como esse número enorme, esse aumento enorme do número de processos. Isso já é um grande desafio. A necessidade cada vez maior que o mercado tem de profissionais com habilidades e conhecimentos específicos para atuarem nessa área. E cada vez mais, porque cada vez mais esse é um universo complexo, exige mais e mais habilidades específicas. Há essa demanda do mercado por esse profissional, mas esse profissional não tem muito grande número para atender essa demanda. A enorme controvérsia das competências para ações de saúde. Isso é um desafio jurídico que a gente enfrenta no dia a dia. A diversidade de legislações. Porque como a gente tem uma diversidade grande de players, não é? De pessoas que participam desse negócio, de instituições que participam, de conselhos, a gente tem uma dificuldade prática de definir a competência. A incorporação dessas inovações que a gente estava conversando anteriormente, como essa incorporação dessas inovações vão ser feitas na prática? Que é aquilo que a gente conversou. Quem tem acesso? Quem deve ter acesso? Quem define os critérios de acesso? A busca por soluções cada vez melhores. É preciso também entender que há uma necessidade enorme de se implementar no setor de saúde a ideia de melhoria contínua, um procedimento de melhoria contínua. Por quê? Para sempre que se alcança o limite, se tenha uma melhoria, para que a gente tenha sempre esse alargamento, para que não aconteça o que acontece agora, quando tem o pouco entendimento pelo setor, acaba tendo que o judiciário compensar o sistema que seria o oficial, o que deveria agir, não age, acaba tendo que desenvolver um sistema anômalo de solução daquele problema. Os reflexos jurídicos da questão ética e compliance dentro da área de saúde são gigantescos. É preciso entender que esse também é um desafio. Quando a gente falou que existem novos conceitos que precisam ser entendidos e compreendidos na prática, a gente falou também da necessidade de releitura de alguns conceitos antigos. O conceito de ética e integridade são conceitos antigos que ainda batalham para serem entendidos e aplicados de forma correta na prática. Mas a gente aqui não está falando só da questão ética médica, ética do médico. Aqui a ideia não é a gente vilanizar ninguém. A gente não está falando só da ética médica. A gente está falando da ética e da integridade de todos que trabalham no mecanismo de prestação de serviço de saúde. Do gestor, do pessoal de apoio e, por que não, nossa também. A ética, a integridade é essencial na função do médico, mas é essencial na função do gestor público, é essencial na função do gestor privado que trabalha com um bem tão importante como é a saúde, tão essencial, fundamental
a sociedade. A ética e a integridade não é uma opção, não é um plus, como hoje muitos querem. Ah, minha empresa tem ética. Não é um plus. A ética é um básico que todos precisam ter. E ela não deve ser proposta, ela tem que ser esperada. Especialmente esse setor. Mas por que também nós, os profissionais de direito, não tomamos também nossa parte nesse feudo, né, que virou o caos da saúde? Não foi só falta de ética e integridade médica, falta de ética e integridade de gestores. Vamos assumir a nossa responsabilidade também. Quando nós, profissionais do direito, propomos ações que a gente sabe que está vazia de razão, mas a gente propõe para o judiciário decidir, não é? Para uma reparação de danos que a gente sabe que não refletiu em grande prejuízo. Mas a gente, né, atua de forma a maximizar aquilo para aumentar o volume, a gente também está contribuindo para o caos na saúde. A gente também está contribuindo para a sobrecarga do judiciário. A gente também está contribuindo para a falta de credibilidade da instituição, para a falta de credibilidade na decisão. É preciso, esse é o momento para repensar todas as nossas posições. É aprender os conceitos para aplicá-los. Mas não só cobrar do outro, é tomar para nós também a nossa parte desse caos. O que nós estamos contribuindo para isso? É um momento de pensar, mas só existe uma forma da gente pensar para melhorar. Só existe uma forma, que é aprender. Quanto mais a gente aprende, mais racional ficam as nossas decisões práticas. Então, quando a gente tem interesse, questão de saúde, direito fundamental, a gente tem que pesar interesses particulares e interesse particular fundamental. Como que faz? E os princípios contratuais que regem o contrato? Princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da autonomia da vontade, princípio da boa-fé objetiva, princípio da função social da empresa. Como esses princípios são entendidos, interpretados, aplicados em situações de saúde? Em situação onde o bem protegido é a vida, é a saúde. Isso é importantíssimo a gente entender, porque a nossa atuação no tribunal muda quando a gente entende. Mas mais do que qualquer regramento, lei, entender os princípios, que são os guias da nossa legislação, é muito mais importante. Mas não basta a gente saber o que significa, mas entender o impacto deles dentro de um ambiente tão complexo como é da saúde. E a gente falou desse enorme problema que hoje é a judicialização da saúde. É um problema enorme para os setores de saúde e um problema enorme para os advogados também. Então, se a gente for ver um pouco, a gente vê que, segundo os dados da Organização Mundial de Saúde, estima-se que de 20 a 40% de todos os recursos investidos em saúde no Brasil, eles são perdidos por falta de gestão e planejamento. Acho que isso é um tapa na cara de todo mundo, não é? Quase metade dos recursos que são disponibilizados para a saúde são desperdiçados, porque nós não sabemos gerir e nós não sabemos planejar. Então, quando a gente olha o caos da saúde pública brasileira e você vê esses números, você pensa, como assim? Porque a gente perdeu a comunicação, a gente perdeu a capacidade de planejar, porque planejar não é só fazer uma listinha. Planejar é conhecer, é estudar. O negócio da saúde deixou de ser uma coisa pequena e se tornou algo muito grande, complexo. É preciso dedicar tempo, energia. É preciso que a gente forme cada vez mais profissionais interessados e conhecedores dos detalhes desse setor. A gente vê a judicialização, processos do Brasil nos últimos 5 anos quase triplicou. No estado de São Paulo, triplicou no ano de 2019.
Será que o judiciário vai continuar, conseguir, ao longo dos próximos anos, em curto prazo, prover toda essa tutela necessária? Ou nós vamos chegar a um momento de sobrecarga tamanha que tudo vai parar? E aí como se faz? Então é preciso pensar em saúde de forma geral. É preciso entender a saúde de forma geral. É preciso conhecer, você sendo um profissional da área de direito, um advogado, um auditor da área de saúde, você precisa entender toda a área de saúde. Não mais da sua petição, do seu formulário somente. É preciso cada vez mais conhecimento amplo e abrangente sobre o setor, para que você possa exercer sua função de forma eficiente, para que você possa defender os interesses do seu cliente de forma precisa, eficiente.